Boa noite, você que está aí do outro lado, que vai estar conosco hoje à noite nessa live. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fica conosco aí que vai ser bênção demais. Tá bom? Vamos esperar mais. O Instagram está chamando as pessoas. E aí a gente já começa. Ok? Boa noite. Deixa eu ir chamando aqui umas pessoas também. Andréa, seja bem-vinda. Vai chamando aí também o pessoal. Isso mesmo. Pra gente estar junto hoje. Hoje também tem um tema muito bom mesmo. Vai ser maravilhoso. Nosso tema é Vai falando aí, amor, enquanto eu vou aqui. casamento não é sorte, é uma construção. E essa pessoa que quer participar da live também, Só que vai ter que sair daqui, você bebê. quer participar da live, meu amor. Seja bem-vindo, Andréa. Manda aí, Andréa. Um aviãozinho aí para outras pessoas também. Vamos aqui esperar mais algumas pessoas entrarem. Enquanto isso aí a Ciana vai estar Vou enviar também aqui os aviões. enviar também pra gente. aviãozinho. E aí a gente vai estar. Bebê, tu não pode ficar aqui não, bebê. Tu não pode não, tu não sabe falar, bebê. Se tu ficar aqui, tu tem que falar. Tu vai saber falar? Não vai, então tu não pode ficar aqui, tá bom? Se deita aí, deita. Você não pode ficar aqui para atrapalhar, papai, a live. Então, Boa noite, gente. boa noite, pessoal. Hoje, vamos escrever o tema aí, já escreveu? Peraí, eu tô tentando aqui. Francisco, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos já começar. Vou tomar água aqui, porque hoje o negócio vai ser bom. Boa noite, André. É isso. Aproveita aí, André. Manda aí uns aviãozinhos aí para tuas amigas. Manda aí para os teus amigos. Olha quem entrou. Ciana Rocha entrou ali, ó. Eu tô só mandando aqui pro pessoal. Conseguiu botar o tema, não? Vou já mandar. Gabriel, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus mesmo. Vai ser muito bom o tema hoje. Hoje vai ser bom. Casamento não é sorte, é uma construção. Nós vamos já botar o tema aí para a gente compartilhar. E aí eu quero pedir uma coisa que eu bati ali. Eu quero pedir para você que está com a gente aí, que vai estar na live, pode interagir com a gente, tá bom? Aí na tua tela aí, na parte inferior, tem um coraçãozinho. Sempre que você puder, aperta esse coraçãozinho, porque esse coraçãozinho, quando a gente aperta, o Instagram entende que é como se fosse no YouTube, que a gente faz aquele curtir, quando a gente manda os coraçãozinhos, o Instagram manda para mais pessoas. Então, vamos compartilhar essa live dessa forma para que mais pessoas sejam alcançadas e tocadas por aquilo que a gente vai estar falando hoje. Eu tenho certeza que vai edificar nossas vidas, né? Eu acredito muito nisso, porque falar sobre casamento é sempre algo muito precioso. Sempre é muito bom falar de casamento. E hoje não vai ser diferente, né? Porque esse tema é show de bola. Cai, amor. Botei. Né? Botou, cadê? Deixa eu ver. Tá Tá ali. Tu clica lá pra poder. Clica em cima.
Vamos aqui Isso. fixar comentário. Comentário. Pronto. Sâmia, seja bem-vindo. Olha aí, Sâmia, o tema da nossa live hoje. Casamento não é sorte, é construção, né, Sâmia? E hoje a gente vai aprender mais um pouquinho de realmente estar construindo dentro do nosso casamento, para que o nosso casamento ele seja a prova de tudo, né? Não seja simplesmente a base, mas seja a prova também de tudo. Por quê? Porque se eu tenho uma base forte, quando vier as provas eu vou estar firme. Então é isso aí, né? A gente vai estar compartilhando. Se vocês puderem, vão mandando aviãozinhos aí. Clica no coraçãozinho, porque o coraçãozinho, o Instagram entende que o que a gente vai estar falando aqui é bênção e eles vão mandando para mais pessoas. Então vai ser bom demais. Cadê o Felipe? Tá aí também? Vamos ouvir hoje, né, Felipe? Também vamos botar em prática. Gabriel, Sara, Andréia, Marcos Paulo. Vamos colocar isso aí em prática e vamos aprender cada dia mais. Cada dia mais a gente também vive melhor e pode ensinar pessoas. Então tá aí o Felipe chegando aí agora e é bênção. Felipe, seja muito bem-vindo, lindão. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia hoje? Amém. Foi bom? Que bom que vocês estão chegando aqui na live. Que bom que vocês... Eu quero que hoje nós possamos também interagir, tá certo? Esse tema, ele foi um tema que foi escolhido através da nossa caixinha de perguntas, né? Nós colocamos durante a semana a caixinha de pergunta e esse tema, dentre os outros, que foi sugerido, né? Nós achamos que esse foi bem interessante de abordarmos, né? Então, Sâmia, obrigada por você ter também sugerido, né? E você também, que outras pessoas que sugeriram, não se preocupe, que pode ser que daqui uns dias a sua sugestão também possa fazer parte da nossa live, tá certo? Isso. A gente está preparando algumas novidades. Isso. E vou dizer uma coisa, vai ser bênção demais. Quando chegar novembro, dezembro e principalmente janeiro, muitas novidades na Academia de Casais aí, vai ser bênção demais. O que a gente quer dizer para vocês é que em dia 4 de novembro, eu quero que você já coloque aí na sua agenda, certo? Uma reserva. Será um sábado e vai ser um sábado junto com a gente, certo? Então tu já reserva aí o dia 4/11 para estar com a gente, tá bom? Uma palestra. Isso, vai ser muito bom, já vai gerando expectativa com relação a isso. A gente fala o tema aí? Não, ainda não. Não, por favor, não. Não, vamos falar não. Na próxima live a gente fala. Que bom. Gente, hoje... 4 de dezembro, né? Sabia? A gente botou para novembro. Não, novembro a gente vai entrar agora, filha. Semana que vem. É dezembro. Gente, é em dezembro. Nós vamos fazer uma palestra. Ixi, é mesmo. E vai ser bênção. Nossas palestras de novembro já estão praticamente todas organizadas. E quando for lives. Nossas lives. E quando for o primeiro sábado de dezembro, que é dia 4, né? 4 de dezembro, filha. Isso, mesmo. Será que é? Agora tu tem que ver se é. E então vai ser muito bom. Eita, Sabrine, Jesus. São meus pastores. Assiste aí, amiga. Seja bem-vinda, Sabrine. Vai ser um tempo muito bom. O tema dessa live hoje é casamento não é sorte. É construção. É construção. Tá que bom?
Então fica aí que vai ser muito bom, vai ser muito edificante e essa live ela vai ficar salva. Você pode depois tanto salvar como também tu pode compartilhar. Lembrando assim, ó, sempre que a gente compartilhar essa live para alguém, pode ter certeza de uma coisa, essa live ela é uma semente que vai alcançar outras pessoas. Então nós podemos fazer isso juntos, de compartilhar para outras pessoas essa live. Quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas serão edificadas. E o nosso propósito juntos com vocês é de fortalecer os casamentos, restaurar casamentos e juntos, quanto mais casais juntos e fortes, mais famílias a gente vai restaurar. Amém? Isso. Então o nosso desejo é isso, é de ver casamentos restaurados, famílias fortes e juntos nós podemos formar um exército para continuar seguindo e livrando e restaurando também outros casamentos. Por isso nós precisamos estar juntos. Fica junto conosco, como a gente gosta de dizer, fica perto que dá certo. Isso. Tá bom? Gente, Bom, e para iniciarmos o nosso tema, nós queremos trazer uma pequena base com relação a isso, né? Abaixa só um pouquinho, porque esse negócio bem alto tá na minha cara. Acha assim? Isso, tá bom. Certo? Ficou torto não, né? Eu acho que ficou um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Numa construção, né? Quando a gente está falando aqui, casamento não é sorte, é uma construção. Então vamos iniciar através de uma construção para trazer essa alegoria e para entendermos melhor com relação ao casamento, né? Numa construção de uma casa, certo? Primeiro, a primeira coisa que a gente faz na construção da casa é a base, é o alicerce, né? Nesse alicerce a gente escolhe o solo, né, para que seja um solo firme, para que seja um solo que não tenha água, né, para que não tenha nenhum tipo de que não seja um solo fofo, né, que não tenha nenhum lugar, que seja um solo consistente. Solo firme, né, que não tenha raízes, que não tenha lixo, né, que não tenha veios de água, para que não seja... É isso aí que eu tava querendo achar. Como eu construo fica mais fácil para falar. Pois amor. E aí nós vamos escolhendo, vamos estabelecendo as pedras para fazer o alicerce, tudo aquilo, né? A profundidade, né? A profundidade, a largura, tudo isso a pessoa que vai construir uma casa, ela observa, né? Na base, aquela base. E para que aquele alicerce ele fique bem firmado, ele fique bem feito, Cleide, né? E aí o que acontece? Boa noite, Cleide. Para entrarmos num casamento, a primeira base que a gente precisa pensar não é propriamente o casamento, é no namoro. É o namoro, a fase do namoro, para que serve? A fase do namoro serve para você conhecer um ao outro. Claro que a gente não conhece tudo, certo? Mas você aprende ali, você aprende, você conhece ali a base, né? Um ao outro, você vai começando a entender como é a pessoa, né? No caso, sim, eu vou falar aqui do homem, certo? Você vai conhecendo os defeitos, as qualidades, vai conhecendo a família, né? E aí, nessa fase aí, que é a fase do namoro, vamos chamar assim que é a fase da seleção,
do treinamento, para a gente realmente assim saber se aquela pessoa que a gente está gostando, que a gente vai ser aquela pessoa que a gente vai querer para o resto da vida, estar conosco no casamento. Então, assim, a importância que é essa base do namoro, certo? E essa fase é uma fase até assim que faça de tudo para dar errado, para ver se realmente faça assim, mostre si mesmo, olha, eu sou assim, né? Tudo isso a gente precisa que aconteça na fase do namoro, né? E aí a pessoa, né? Não, é essa pessoa que eu quero para casar. Ele é assim, ele é assado, mas vai dar certo. As dificuldades de relacionamento que temos, isso aí não vai nos prejudicar. As qualidades vão estar sobrepostas, né? Vai estar acima daquelas coisas que não são legais, né? Então, assim, essa pessoa que eu quero. E aí eu vou casar. Casou. Muito bem, gerou aquela aliança, né, aquele laço, e aí, beleza, casou. E aí, como é que acontece agora? Agora vamos à construção daquela casa, vai construir. E essa base, o mais importante, essa base, ela precisa estar firmada na rocha que é Deus. Nós precisamos firmar o nosso casamento numa base, baseado em quê? Nos princípios de Deus. Nós precisamos trazer os princípios de Deus para iniciarmos essa aliança, para iniciarmos esse casamento baseados nesse princípio, nos princípios de Deus. A gente não está falando aqui de uma religião, não, mas a gente está dizendo aqui que nós precisamos trazer a base dos princípios de Deus para dentro do nosso casamento. Essa é a base. Deixa eu só fazer uma observação disso aqui que você não está falando. É interessante que você nos diz assim, tem que trazer os princípios de Deus para dentro do nosso casamento. E é interessante isso, porque todo mundo, né, todas as mulheres, principalmente, elas sonham em casar numa igreja. Né? Independente se é uma igreja evangélica, se é uma igreja católica. Mas assim, ela tem um desejo de casar e receber a bênção de Deus no casamento. Porque não é simplesmente, eu vou casar na igreja porque a igreja é bonita. Não, é porque é muito mais do que uma igreja ser bonita ou não. Né? Porque tem muita gente que não casa dentro de uma igreja. Isso. Casa numa praia, casa numa casa, casa num buffet, num jardim bonito. Mas o interessante é que essas pessoas que casam, elas querem um padre ou um pastor. Normalmente é isso. Né? Aquelas que entendem essa questão da bênção de Deus. Mas o interessante é que as pessoas querem essa bênção de Deus no seu casamento no dia da cerimônia. Mas acontece que depois disso, pós-casamento, muitas vezes o homem ou a mulher diz assim, Deus, eu não preciso mais de você. Pode deixar que agora você já abençoou. Então, se você já abençoou, pronto, tá tudo beleza, eu não preciso mais de você. Então, daqui para frente agora eu vou caminhar. E aí eu vou caminhar, mas você não precisa mais, porque o seu papel você já fez, Deus. Foi de abençoar no dia do nosso casamento. Então você abençoou, sai de cena e agora é comigo e com minha esposa. E aí é onde é um grande engano nosso. É de querer ter um casamento que está firmado em outras coisas. Firmado não na base que você não falou, nos valores morais, nos valores éticos, nos princípios do que Deus nos ensina. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos andar com o abençoador dentro do casamento, né? Que é o triângulo, é o que eu gosto de falar. Que é um triângulo amoroso. É eu, ela e Deus. É o único triângulo que vai dar certo
num casamento, num triângulo amoroso, é Deus no centro, eu e minha esposa. Esse triângulo funciona. Esse é um dos pontos fundamentais para que o casamento ele não seja sorte. Então, o primeiro fundamento é Deus. E aí a gente vai falar isso e não vai continuar aí. Pois é. E aí, baseado nesses princípios, começamos o nosso casamento, né? Começamos a construção daquela família, nós começamos a construção daquele lar, né? As paredes vão sendo levantadas, as paredes vão sendo construídas, os cômodos vão sendo ornamentados, vão sendo preenchidos. E o que é isso dentro do casamento? O que são essas paredes? O que são o que é essa construção, essa ornamentação? Isso aí são esses princípios. Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos dos princípios à luz da palavra de Deus. Honra a mulher da tua mocidade. Olha só que princípio. Isso é um princípio, nós precisamos entender. Infelizmente, estamos vivendo uma geração em que existe pouca renúncia, existe pouca, como é que eu posso dizer? Não existe mais essa questão assim, eu não gostei disso, então eu vou me separar e aí eu vou trocar de esposa, não deu certo. E eu sempre falo assim, tem gente que diz, porque acontece uma briga, acontece uma discórdia. Tá muito difícil, é muito complicado meu casamento. Aí, não, eu vou me separar. Não, talvez eu tenha escolhido errado, talvez eu tenha casado com a pessoa errada. É a palavra da vez agora. Eu acho que eu casei com a pessoa errada. Casei com a pessoa errada. Não, você não casou com a pessoa errada. Você apenas não quer. Outro princípio, renunciar. Você não quer renunciar às suas vontades, você não quer renunciar ao seu eu para muitas coisas, você não quer entender que você precisa renunciar e o seu esposo precisa renunciar para que haja uma harmonia, para que haja um equilíbrio na sua casa, no seu casamento, né? E outro, não adulterarás, ser uma mulher submissa. Olha só, o que é ser uma mulher submissa? Às vezes existe uma distorção muito grande com relação a isso, né? Muitos homens acham que porque é uma mulher que tem que ser submissa, é uma mulher que tem que ser aquela mulher que tem que obedecer, é aquela mulher que tem que fazer tudo que o homem tem que estabelece. Não é isso, gente. Submissão é estar embaixo de uma missão. Qual é a missão? Qual é a missão de vocês? Detalhe, né? Essa submissão que você não está falando é ficar debaixo de uma missão, não é ficar debaixo dos pés do marido. Não, não é isso. Submissão é estar debaixo de uma missão. E essa missão é de quem? É de vocês dois que casaram. Isso. É do casal. A missão é do casal. Submeter a uma missão. Essa missão vocês vão construir juntos. Agora, claro, se tem os valores, né? E aí a gente começa a entender algumas coisas, mas continua. Outro valor é honrar, o homem amar sua esposa. A Bíblia diz assim, homens, amem a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. O que foi que Cristo fez por nós? Ele deu a sua vida, né? E aí, homens, vocês estão dispostos a dar a sua vida pela sua esposa? Às vezes nós não queremos nem mudar uma opinião ou não queremos nos colocar às vezes nossa vontade
né, de uma outra forma, ou aceitar a opinião do outro, ou aceitar o proceder do outro. Não somos maleáveis com relação a isso. Estamos dando, você, homem, está dando a sua vida, você dá a sua vida pela sua esposa. Isso também é um princípio, isso é um princípio à luz da palavra. Então, isso, Felipe, tem que dar vida mesmo. A esposa, ela dá vida aos filhos, e o esposo, ele dá a vida dele pela esposa. Olha só, né? Isso é um princípio. Então, construir um casamento, ele precisa de pontos principais, ele precisa de pontos primordiais. De estruturas, né? Exatamente. E aí tu vai falar isso aí. Ele precisa de estruturas. Um casamento, ele, como a gente estava falando sobre a construção, o que é que acontece? Uma construção é aquilo que você não falou já, né? De base e tudo. Só que quando você estrutura e faz a base, agora você vai levantar paredes. Então você vai precisar de paredes, você vai precisar de pilares, de vigas, que faz o quê? Que faz uma amarração na casa. Aí eu boto pilar, eu boto viga e eu faço uma cinta na casa. Para quê? Para que toda ela fique amarrada e ela seja sustentada, para que quando tenha algum balanço no solo, ou quando venha um vendaval, ou quando venha uma chuva, ou quando venha alguma coisa, a casa está estruturada. Ou seja, aquele pilar que foi colocado em cada canto da parede, aquelas vigas que foram colocadas, que foram amarradas junto com os pilares, aquela cinta que foi feita, que foi entrelaçadas com pilar e com viga, ela vai dar uma sustentação. Depois disso vem o quê? Uma laje, para cobrir e proteger quem vai estar embaixo. Então, se a gente for olhar para uma construção, né, é como o nosso casamento. O casamento, ele não é sorte. Uma casa, ela não é feita, ela não é construída por sorte. Ela é projetada, ela é arquitetada, ela é organizada para que aquela casa ela seja bem construída, para que ela não rache as paredes, para que não derrube um muro, para que não afunde o piso, para que não quebre uma instalação hidráulica. Então, quando a gente passa para olhar para isso, a gente começa a ver que uma casa um casamento é do mesmo jeito. Então, esse tema aqui é muito maravilhoso, porque é exatamente sobre uma casa, um casamento que não é sorte, é uma construção. Então, a nossa vida, o nosso casamento, ele é uma construção diariamente. Ele é contínuo. Sabe aquela pessoa que às vezes tem uma casa e ela passa um ano, daqui a pouco ela faz uma reforma, derruba a parede, levanta a parede, faz aqui, muda para lá. Ou seja, é exatamente isso. O nosso casamento, ele é feito exatamente assim, ele é construído todos os dias, ele é ampliado, ele é reformado, ele aumenta. Não, acho que eu vou fazer mais um vão aqui na minha casa, o terreno que eu tenho dá para fazer isso. O nosso casamento é assim. Cada dia o nosso casamento, ele vai sendo construído, paredes, levantando vigas para ser sustentado. O que faz com que o nosso casamento fique de pé é a mesma coisa que uma casa. É uma base, onde tem um alicerce, mas quando faz essas coisas, não fica as paredes só em pé. Tem que se colocar pilar, tem que se colocar viga, tem que se fazer cinta, tem que ter um bom cimento, uma boa areia. Entende? Para que isso haja uma estrutura. Então, o nosso casamento tem que ser firmado nisso. E quais são esses pilares que precisam no meu casamento? Quais as vigas que precisam no meu casamento? Quais as cintas que vão amarrar as paredes do meu casamento para que ele não caia, para que ele não se desmorone, para que quando vier algo sobre a minha casa, o peso que vier sobre a minha casa, ela vai suportar. Então, para suportar o peso do que vai chegar, a minha casa ela tem que estar bem estruturada. Então,
eu acredito que eu estou conseguindo passar isso para você. Amém? Eu acredito que você está entendendo o que eu estou falando. Sim. Né? Se você está entendendo aí, bota pelo menos um okzinho aí só para eu saber que o que eu estou falando aqui você está entendendo. Para que a gente não passe lá para frente e você diga, não entendi nada que ele falou. Né? Então é importante isso. Interage aí com a gente, galera. Para poder saber se você está entendendo. Né? Se não está, você bota assim, não estou entendendo nada. Aí eu tento construir de uma outra forma. Mas o que eu quero dizer para você é que assim como uma casa física, ela precisa de pilar, coluna, areia, cimento, brita, ferro, o nosso casamento, para ele ser estruturado e ele durar como dura uma casa. Eu até estava falando para a Ciana, perto de Guaramiranga tem uma casa lá, bem antiga. É uma casa gigante, que era de um dono de um cafezal. E aí... Peraí, bebê, que aqui não dá. Papai, pra cá, vem. E aí, o que é que acontece? Não, bebê, passa para cá assim, ó. Pra ali, vai. Isso aqui. E aí, o que acontece? Ok, Sammy. Então, assim, o que é que acontece? Essa casa tem mais de 50 anos construída lá. Mas ela está lá intacta. Não quebrou nada, não caiu nenhuma parede, nenhuma viga, tá tudo lá. O que é que eu quero dizer com isso? A casa que foi bem construída, ela não vai cair com o tempo. Ela vai durar muito tempo. O que vai dizer se o meu casamento ela vai durar... Resistir ao vai resistir tempo, ao, né? Exatamente. Às intempéries, né? Isso. Então, assim, o que vai dizer que se o meu casamento vai demorar, se ele vai ser sustentado até o fim da vida, ou até o Senhor voltar, vai ser exatamente como eu vou construir o meu casamento. Então, eu quero dar aqui para vocês alguns nomes para esses pilares, para essas vigas, para essas paredes, para esses tijolos, para esses ferros, para uma laje, para um concreto, para que, assim como uma casa bem construída, ela vai resistir às intempéries, assim também é um casamento, se ele for bem construído, ele resiste às intempéries também. Então, qual é um dos primeiros que você pode falar, William? O primeiro, dentro de um casamento. A gente já falou Deus, que é a base de tudo. Né? Deus, ele não pode ser convidado para vir ao meu casamento só no dia que vai ser uma celebração. Que ele vem, me abençoa, e aí a gente diz, tchau Deus, agora é comigo. Não. Deus, ele tem que ser a base do nosso casamento. A base de tudo. Né? Mas, partindo daí, tem a base que é Deus. Agora eu vou ter que começar a construir pilares, paredes, né? Estruturas. Então, esse é o primeiro pilar que eu preciso levantar. Talvez se você não sabe, eu quero te dizer, uma casa ela não é feita com um pilar só. São vários pilares em alguns lugares para que a casa seja firme, para que as paredes não caiam quando vier a laje. Então, o primeiro pilar que eu quero dizer para você, que precisa ter no seu casamento, é amor. Por que amor? As pessoas dizem assim, nenhum casamento ele vive só pelo amor. Claro que não. Mas dentro de um casamento pode não ter dinheiro. As pessoas podem não estar vivendo tão bem como ela gostaria de estar hoje. Mas eu quero te dizer, o amor sustenta. Porque muitas dificuldades que passa-se um casamento, sabe o que sustenta? O amor. Por quê? Porque tem casamento que quando falta o dinheiro vai embora. A pessoa vai embora, o casamento se acaba. Por quê? Porque ele estava alicerçado em quê? No dinheiro. Não era em Deus e nem era no amor. Porque o amor, ele resiste. O amor, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Então, um dos primeiros pilares dentro do casamento é exatamente esse, amor. Se eu tenho dentro do meu casamento um pilar, uma estrutura que vai dar sustentação para as paredes, chamado amor, quando não tiver o dinheiro, mesmo assim se suporta. Entende? Não é que eu vou aceitar viver sem dinheiro, mas ele suporta. Então,
o primeiro pilar, amor. Eu vou te dar o nome de um outro pilar que precisa ter dentro de um casamento: respeito. Entende? Toda mulher, ela quer ser amada. Claro que o homem também, né? Mas a mulher, ela quer ser amada e o marido quer ser respeitado. Isso. E aí, quantas vezes nós vemos mulheres que desonram seu esposo dessa forma, faltando com o respeito, né? E esse respeito, ele não é a questão de agressão, essas coisas, não. E nem respeitá-lo somente na sua frente, né? O mais importante do respeito, ele é o que nós fazemos quando o nosso cônjuge não está com a gente. Isso. Né? Quando nós demonstramos o respeito de um para com o outro. Principalmente nós mulheres com os nossos esposos. É quando nós não estamos perto deles. E interessante, gente, é que uma das coisas que o marido mais quer da esposa é o respeito. Isso. Ele quer ser honrado e respeitado, como você não falou, na frente dos amigos, na frente dos familiares, mas ele também deseja ser respeitado quando ele não está com ela. Então, às vezes, o que acontece? Tem mulheres que às vezes elas chegam na frente do marido e respeita ele. Mas por trás, quando está com uma amiga, meu marido é um lesado. Meu marido é um abestado, não sabe fazer nada. Meu marido é um ignorante. Ou seja, quando uma mulher parte para fazer isso, achando que, porque não está na frente do esposo, ela tem o direito de falar isso. Só que ela está expondo o casamento dela, ela está expondo o esposo dela, e ainda está dizendo para outras pessoas que ela desrespeita ele. Que ela desrespeita. E as pessoas vão dizer o quê? Essa pessoa casou errada, porque ela está falando do marido dela aqui. Entende? A partir da hora, gente, que a gente faz comentários negativos, seja da nossa esposa, ou seja do nosso esposo, você está abrindo uma porta para que outras pessoas falem dele ou dela. Isso mesmo. E aí, quando você desrespeita, você está se desrespeitando. Por quê? Porque você está faltando com respeito da sua outra parte, da sua outra metade. Isso somos uma só. Se nós somos você está desrespeitando você mesmo. Exatamente. Entende? Então, quando a gente parte para ver os pilares, o primeiro, amor; o segundo, respeito; o terceiro, confiança. Sabe? É um outro pilar que precisa existir dentro do casamento. Confiança. A confiança quando um está perto, ou quando está longe. Independente. Confiança, ela não é expressada na frente do meu cônjuge. A confiança é quando eu estou só. Isso. É quando eu estou de frente para uma tela que eu teria toda a opção de acesso para outras coisas, para ver outras coisas. Mas eu escolho a honrar e respeitar o meu cônjuge. E a partir da hora que a partir do ponto que eu faço isso, eu gero confiança em mim. Sabe? A minha confiança, ela tem que estar embasada não aqui nessas coisas daqui da terra. Eu tenho que entender assim, eu tenho um Deus que cuida de mim e que Ele confia em mim. E eu também confio, e eu também faço essa recíproca com Ele. Olha, Provérbios 31:11 diz assim: o marido confia nela totalmente, e nunca lhe faltará coisa alguma. O marido confia nela totalmente, e nunca lhe faltará coisa alguma. Provérbios 31:11. Então, o outro pilar é confiança. Ou seja, amor, respeito e confiança. Aqui também a gente pode dar um exemplo com relação a essa confiança, principalmente também na área financeira. Isso. Né?
Por quê? Porque será que o seu cônjuge, ele pode confiar em você as finanças? Será que Deixa o dinheiro na sua mão, né? você está administrando as finanças da forma correta? Será que você está trazendo quando você está ali guardando as finanças, quando você está ali economizando em alguma situação, quando você não é aquela pessoa que quanto mais olha o dinheiro, mais gasta, e às vezes você não paga as suas contas, porque você coloca o dinheiro em outras situações, e aí aquilo ali traz um desequilíbrio em outras áreas, e aí o seu esposo ou a sua esposa vê essa situação, vê esse procedimento, e aí será que isso está deixando de faltar com a confiança, porque não pode pegar o dinheiro e colocar na sua mão para você administrar, porque não confia em você administrar as finanças? Olha só, isso também é um ponto muito importante. E é interessante, né? É interessante que isso aqui que você está falando é tão engraçado que tem marido que não confia botar o cartão de crédito na mão da esposa e vice-versa. Tem esposa que não confia dar o cartão de crédito dela para o marido. Por quê? Por que não confia? Entende? Então, uma construção é exatamente em cima disso. Eu preciso construir. Para quê? Para tudo, para quando vier algo, está tudo preparado, os pilares estão preparados, as paredes, então o casamento ele está sólido, ele está firme, ele está conciso, é diferente. Então precisa existir essa confiança, sabe? Nós precisamos ter essa confiança, e esse é um dos pilares dentro do casamento. Isso mesmo. Confiança. Por quê? Porque a gente estava até com um casal há um tempo e a esposa disse assim: eu não posso dar o cartão para o meu marido, porque se eu der, quando ele sai com o cartão, se ele sai para comprar uma coisa, ele volta e fez 3 compras. Olha só. Então, assim, para que um casamento ele não seja sorte, mas seja construção, então, que ele seja construído, para ele ser construído, precisa da estrutura. Então, nós estamos aqui falando para você de um outro pilar da sua casa, que precisa existir. A confiança. Que é a confiança. Vou falar de outro agora. Valorização. É outro pilar que precisa ter dentro da casa. Mandar aqui um beijo para Laís. Laís, lindeza, tudo bom? Quanto tempo, minha amada? Como é que você tá? Um beijo, um abraço para os meninos. Pro servo. Pro servo. E olha, vamos fazer uma live nós. Isso. Vamos lá, vamos combinar essa live. Isso, vamos fazer uma live aí, Laís. Tá bom? Um cheiro. Saudade de vocês. E aí o que acontece, gente? Então deixa eu falar agora. Ou seja, se uma casa precisa de pilar, ela precisa de viga. Ela precisa de uma cinta para poder amarrar e dar sustentação na estrutura da casa. Então, digamos que o que eu vou falar agora seja não mais um pilar, mas uma viga agora, que passa de um lado para o outro, atravessando e dando firmeza entre um pilar e outro. Então agora o que é? Valorização. Aprenda a valorizar o seu cônjuge. E valorizar não é denigrindo a imagem, é dizendo quanto você é importante, quanto você é inteligente. Uau, tu fez isso, que maravilha, eu não conseguia fazer isso, tu conseguiu, que massa. Você valoriza o seu cônjuge, sabe? Valorizar é não deixar que ninguém fale mal do seu cônjuge, sabe? Valorizar é ver os pontos positivos, porque nós temos uma tendência como seres humanos, sabe o quê? De desvalorizar. De sempre só olhar o negativo, apontar as coisas que não estão legais, né? De sempre apontar o que não está sendo feito, o que não está sendo falado, o que não está sendo da forma como precisa ser. Isso. Não é? E aí a gente acaba desvalorizando o que é bom, desvalorizando a essência de quando vocês se conheceram, de quando vocês não, nós, né? Quando nós nos conhecemos, você olhou para quê? Para os defeitos?
Não. Eu vou casar com ele porque ele tem esse defeito, eu gosto do defeito Você olhou dele. foi para as qualidades, você olhou foi para o que tinha de bom, para a essência do bom, não foi para a essência do ruim. Não é? Então por que não permanecer valorizando a essência do que é bom? Isso. Então, eu não vou nem falar mais, porque você já falou isso aí, foi bom demais, né? Então digamos que vamos para uma outra viga. Outra viga não, para uma pilar. Viga mesmo. Vamos lá para outro. Cuidado com seu cônjuge. Zelo, sabe? Cuidado. De aquilo que eu gosto de dizer assim, de investir, né? De investir no seu cônjuge. É esse cuidado, sabe? De dizer assim, eu preciso disso. E você dizer, te vira. Isso não é cuidado. É um cuidado de ver, olhar de manhã, olhar para o rosto da pessoa, olhar para o seu cônjuge e ver se ele está bem, se ele não está. Isso é cuidado, sabe? É um cuidado com a alimentação do outro, de praticar um esporte, de levar o outro para fazer isso também, né? Às vezes aqui a gente está assim, vai caminhar e o outro, a gente chama o outro, porque às vezes um está meio desanimado assim, para ir, aquele negócio todo, aí... Amanhã, olha, de manhã cedo, a gente vai ali numa academia, vai fazer olhar se tem aula de crossfit. Eita! Pronto, entendeu? Então, assim, uma outra viga numa casa, numa estrutura, é exatamente o cuidado. Então, nós precisamos, sabe, entender isso. E eu quero falar só mais duas coisas, e aí a gente encerra. Mas você que está aí do outro lado, se quiser acrescentar, quiser perguntar, interage com a gente, tá bom? Mas assim, um outro pilar. Eu falei do cuidado, agora eu quero falar só de mais duas coisas. Renúncia. Sabe, dentro de um casamento hoje, ninguém quer mais renunciar. As pessoas querem fazer do meu jeito e ele tem que aceitar isso. Ele tem que se submeter a isso. Não, vai ser do meu jeito e ele se submete. Ou seja, ninguém renuncia. Aí o outro diz assim, não, eu não vou me submeter a isso aí. Por quê? Ou seja, do outro lado também não renuncia. Sabe? E aí fica nessa coisa de não renunciar. E quem perde com isso? Os dois. Ainda digo assim, que isso é uma briga de egos. Né? Eu não renuncio porque eu que tenho razão. Aí o outro diz assim, não, mas sou eu que tenho razão. E aí começa a colocar N situações, N justificativas para comprovar, né, a sua eficácia no seu ponto de vista, né, naquilo que você está ali levantando a bandeira, né? E aí não. Por que não renunciar? É melhor, assim, tu tem uma frase que tu diz assim, ó, é melhor... Como é, meu Deus? É melhor a gente... Esqueci. Amar o acordo. É aquilo que eu falei, do que é o abrigo. Não, mas não é isso não. Mas já eu me lembro. Pode continuar. Certo. Então, gente, a questão da renúncia, eu não sei se vocês viram, essa semana passou no jornal um casal de noivos que estava na igreja, né? E o padre pediu para a noiva repetir os votos. E ela foi repetindo os votos. Eu vi isso aí. E ela foi repetindo os votos. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Aí quando o padre disse assim, eu me submeto, eu me submeto. Não, eu não me submeto não. Ou seja, isso aí viralizou. Mas olha só em que ponto nós estamos vivendo. Não me submeto. Ou seja, ela já foi logo de cara ali dizendo que ela não ia se submeter ao esposo. Né? Então, o que ela estava dizendo assim? Eu não vou abrir mão de nada. Eu não vou me submeter a ele, não. Nós vamos viver, mas eu vou viver desse jeito. Diante disso que a gente está falando... Tu viu, né, Sandra? Também esse vídeo? Diante disso que a gente está falando... que nós oremos realmente para que aquele casamento ele não passe por nenhum vendaval, que precise desse submissão, pilar, né? da submissão. Desse pilar de submissão. Porque e aí,
quando houver a necessidade dessa submissão, como é que vai fazer? Não vai se submeter? Aí é aquilo que a gente falou no início. E aí, vai se separar porque não se submete? Tu já pensou? Deixa eu só dar um exemplo com relação a essa submissão. Digamos que a mulher ela tem um bom salário e o marido também. Aí eles estão projetando em construir uma casa. E aí ela está com a parte do dinheiro, 50% do dinheiro, e ele está com 50% do dinheiro. Aí ele chega para ela e ela diz assim, eu quero comprar uma Hilux, 400 mil reais. Aí ele diz assim, filha, mas esse dinheiro é para a gente construir nossa casa. Eu tenho 400, tu tem 400, então nós temos 800 mil, dá para a gente fazer uma mega casa dentro do Alphaville. Aí ele diz assim, faça o seguinte, não compre o carro agora não. Vamos fazer logo nossa casa, que é mais importante. Aí o que ela vai dizer? Não, eu vou comprar minha Hilux. Ou seja, não se submeteu. E eu estou dando aqui uma coisa bem simples, mas aí já entra no atrito. Em vez de fazer uma casa, os dois, que é algo que é importante para eles, ela prefere comprar um carro. Entende? Então, é por isso que tem que ter esse cuidado. Então, a renúncia ela precisa ser dentro do casamento, ela precisa de um pilar. A gente poderia passar a noite aqui falando de 20 pilares dentro de uma casa, que dependendo da casa tem mais do que isso, mas a renúncia, né? E a última, para encerrar, seria o pilar chamado perdão. Esse é um dos pilares importantíssimos também, dentro de um casamento, quando um pisa na bola com o outro. Isso. Quando um vacila, fala besteira, às vezes altera a sua voz, ou erra mesmo em alguma coisa fora, e se não existir o perdão, fica difícil de uma construção, de você fazer uma boa construção para que dure por muitos anos, sabe? Por dezenas e dezenas de anos, se não tiver perdão, na primeira falha de um com o outro, aí vai dizer, eu não te perdoo, e eu não aceito isso, não vou te perdoar. Quantos casamentos, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, quantos casamentos hoje, estou falando de hoje, presente, quantos casamentos hoje, que a pessoa tem coisas que não perdoa há 10 anos, 15 anos, mas está convivendo com a pessoa. Agora eu te pergunto, esse casamento aqui, a construção está firme? Os ressentimentos vão ficando, ressentimento, e aí aquilo ali vai gerando mágoa, aquilo ali vai gerando desconforto, aquilo ali vai gerando um buraco tão grande ao ponto de chegar um momento que um dos dois não vão conseguir suportar aquela dor por falta de um perdão. E o perdão, muitas vezes, impede o ser humano de conduzir a sua casa, impede o ser humano de conduzir, de crescer nas áreas necessárias. Falta de um perdão. É tão interessante isso que eu conheço... Oi, amor. Oi. Eu conheço, nós conhecemos, na verdade, um casal que foram casados por 35 anos. 35 anos de casado. E houve uma situação dentro do casamento deles, que esse pilar não foi edificado dentro do casamento deles. Preste atenção no que eu estou dizendo. 35 anos casado, os filhos tudo adulto. Houve uma situação dentro do casamento e durante 35 anos eles não construíram um pilar chamado perdão. E quando veio o vendaval, sabe o que foi que aconteceu? Hoje eles estão separados. Não sustentou. Não conseguiram sustentar. O pilar que era para sustentar aquela parede e dar firmeza para quando viessem as dificuldades, não tinha esse pilar. Estava só a parede. E quando veio o peso, a parede não resistiu e caiu. Então, um dos pontos primordiais dentro de uma construção de um casamento para durar muitos e muitos anos
também é o perdão. Para seguirem juntos até o fim. Isso. Qual é o fim, gente? Até a volta de Jesus, amém? E aí eu queria... Esse é o fim. Eu queria só concluir dizendo o seguinte: nenhum casamento vem pronto. Não. Nenhum. Nem da parte do homem, nem da parte da mulher. Não existe uma receita de bolo que saia perfeito com relação ao casamento. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos diferentes. Talvez a forma como nós lidamos com as nossas situações, talvez vá ser diferente da forma como você vai lidar com as suas. Por quê? Porque vocês são diferentes da gente. Existem sim, existem métodos que nós podemos, né, que já utilizamos, que são eficazes. Sim, existem. Existem métodos que nós podemos utilizar e que aquilo ali gera uma construção saudável no nosso casamento, certo? Mas, com licença, pequeno. Eita, não, para lá, vai um pouquinho. Vai para lá, vai. Pronto, fica aí. Mas nós queremos te dizer uma coisa. Existe um caminho. Existe um caminho e que pode sim, nós podemos sim tornar o nosso casamento saudável, trazer uma plenitude para o nosso casamento. Isso, né? Isso. Então, assim, nós queríamos encerrar aqui dizendo o seguinte, que dentro de um casamento, ele não existe uma cartilha 100% perfeita. Não existe uma cartilha exata, mas existe um caminho, entende? De um casamento próspero, de um casamento saudável, de um casamento que traz para nós, traz uma alegria, sabe? Tem um caminho para trilhar para isso. E esse caminho, ele é diário. Isso. Né? Essa construção, ela é diária. Com as imperfeições, com as qualidades, com os atritos. Isso tudo ensina, isso tudo coopera para uma construção. É como a gente fala, né? Nossos 30 anos de casado não são em vão. Foi a gente trilhou, né? Nós conseguimos aprender alguns métodos no meio do caminho para que a gente chegue aos 30 anos e para que a gente perdure por muitos e muitos anos ainda. Então, assim, não é perfeito, mas existe um caminho que nós podemos fazer que, se nós entendermos isso e aprendermos, nós vamos minimizar muitos erros, muitas dores de cabeça. Se nós entendermos isso, nós trilhamos muito mais rápido, vivendo e desfrutando. Isso, né? desfrutando. Não é só vivendo, mas é desfrutando de algo muito melhor. Isso. Quando nós entendemos que tem um caminho que nós podemos trilhar e viver de uma forma em plenitude, por que eu vou fazer um outro caminho? É aquela história, sabe, se já existe uma roda, por que eu vou construir, eu vou passar um tempo para desenhar, construir, elaborar, fabricar uma roda, se já tem uma roda pronta? Entende? Então, assim, há um caminho para isso. Mas o que a gente quer falar essa noite é para você que estabeleça esses pilares. Isso. Estabeleça esses pilares dentro da sua casa, no seu casamento, e você vai ver as estruturas muito mais fortes. Ok? Era isso que nós queríamos compartilhar hoje, era isso que nós queríamos entregar para vocês hoje. Isso. Tá certo? E se essa live, ela fez sentido para você que assistiu, que esteve com a gente até agora, compartilha, envia essa live
vai ficar salva aqui no nosso Instagram, certo? Envia essa live para aqueles teus amigos que, se você foi edificado com essa palavra, então ajude essa palavra a edificar o casamento de outros também, isso. Tá certo? Se fez sentido isso para você, faz isso. Envia, bota aí o teu dedo aí nesse aviãozinho e envia para os teus amigos. Tá certo? Ok, pois beijo para vocês, Felipe, Sâmia, Cleide, Daiane, todos que estão aí. Beijo para vocês. E Gabriel. Adriele, que tá chegando aqui, a Val que tá chegando, né? Que pena, tá chegando agora. Assiste aí, Val. Mas tem a salva aí, Val, e são os pilares do casamento, para que o nosso casamento esteja firme, tá bom? Então tá aí, os códigos aí, tá liberados aí, tá bom? Nossas terças-feiras maravilhosas, que bom, muito boa a live, obrigado, gente. É um feedback que vocês dão para nós, que é importante isso, para que a gente saiba que nós estamos indo pelo caminho certo. O que nós queremos é só uma coisa, é edificar as famílias. Isso. E se nós estivermos alcançando, chegando a esse ponto, nós estamos felizes. Sim. Que é isso que nós queremos, ver famílias fortes. Nós não queremos mais ver tanta separação, tanto divórcio. Nós queremos ver famílias fortes. Para que o nosso exército que a gente está formando da Academia de Casais seja mais forte, grande, para a gente poder sair assim, para outros lugares, para poder alcançar outras famílias também. Tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Isso. E até terça-feira que vem. Tá bom? No mesmo horário. Cheiro. Beijo. Tchau, tchau. Isso.